Pois é, pessoal, vamos falar um pouco de astrologia. Eu não tenho falado muito ultimamente, mas eu quero fazer uma sequência aqui sobre posições planetárias, signos, enfim. Assim que eu puder, eu vou colocando os vídeos. Uma coisa que as pessoas vêm me perguntando muito é sobre Júpiter, a entrada de Júpiter no signo de Câncer, né? Que é uma das coisas mais esperadas por muitos aí na década, já que ele demora 12 anos para retornar um signo. Então, é o seu signo de exaltação, e você vê a maioria dos astrólogos todos dizendo que Júpiter é o grande benéfico, que onde ele está no mapa ele traz riqueza, que vai trazer riqueza para os cancerianos, e assim por diante. E eu quero fazer algumas colocações. Em primeiro lugar, eu não gosto muito dessa astrologia em que define um planeta como positivo e outro negativo. O planeta ele pode ser positivo para uma pessoa e negativo para outras. Júpiter, para mim, por exemplo, ele é negativo. Tanto porque eu nasci com ele retrógrado, como eu nasci com ele no ascendente. Em geral, países que têm Júpiter no ascendente vão ter problemas na economia. E pessoas que têm Júpiter no ascendente também, às vezes, se ele estiver bem configurado, se ele for importante, foguetes de São João, né? Festas juninas aqui no Nordeste. Então, se ele estiver bem configurado, ele vai ser o grande benéfico. Mas se não estiver, ele vai trazer problemas. No meu caso, ele rege a casa da morte e ele está em oposição ao meu Sol, ele está retrógrado, ele não é um bom planeta. Então, é errado você dizer que Júpiter só traz fortuna, que Vênus é o pequeno benéfico que só traz dinheiro, que traz amor. Tem muitas mentiras sobre Júpiter ou interpretações equivocadas. Dizer, por exemplo, que ele só rege fortuna. Isso depende do seu ascendente, de qual é o seu ascendente. Se ele rege, por exemplo, Sagitário, que no meu caso está na casa 8, ele não rege uma fortuna diretamente, ele rege fortuna vinda dos outros, do casamento e assim por diante. E nem sempre ele vai estar positivo. Como eu disse, tem que ver se ele não está retrógrado, que pessoas com Júpiter retrógrado sofrem muito, as coisas demoram a acontecer. Tem uma certa proteção espiritual, mas elas demoram mais a acontecer. Outra coisa que é visto na astrologia védica, por exemplo, Júpiter como sinônimo de filhos, como se via antigamente que filhos era sempre uma grande fortuna. A gente está vendo hoje em dia que nem sempre filhos é você ser afortunado. Tem pais matando filhos, tem filhos matando pais, brigando por herança, que não se dão com os pais, assim por diante. Nem sempre é sinônimo de fortuna. E na astrologia védica eles interpretam a casa 9 como a casa do pai. Eu não concordo com isso. Eu considero mais a casa 10 de Saturno, que é a base, que é a base da família. Não sei de onde eles tiraram essa ideia de que a casa 9 é casa de pai. Acho que porque para dizer que é a instrução que a pessoa vai ter durante a vida, o ensinamento que um pai pode ter. Mas eu conheço muitas pessoas que não tiveram pai e que a mãe é que foi esse mentor, é que foi esse mestre na vida da pessoa, que não tem nada a ver com o pai. Para mim, o eixo de pai e mãe é a casa 4 e a casa 10. E filhos é o Sol. Como na astrologia moderna, eu acho que se encaixa muito mais, mas eles veem, por causa dessa parte de dizer que Júpiter é fortuna, que ele rege filhos, que eu também não sei, nem sempre filhos é fortuna. É que antigamente, o patriarcado e para essas religiões do Oriente, filhos era como se você recebesse uma dádiva dos deuses, uma fortuna e tal, o seu herdeiro e assim por diante. Mas hoje em dia a gente vê que nem sempre, alguns filósofos até dizem, como Leandro Carnal, que ter um filho pode não ser tão afortunado assim aquele que vem a ser pai, especialmente nos dias de hoje. Então tem muitas coisas que falam sobre os planetas bons e maus. Às vezes, Júpiter vai trazer riqueza para você, mas ele pode trazer também
problemas na justiça, problema de obesidade, aumentar sua diabetes, aumentar suas dívidas, aumentar seus inimigos jurídicos, enfim, ele pode trazer uma série de problemas. Não é apenas um grande benéfico, como dizem. E isso funciona para qualquer planeta. Você vê que tem gente que enriquece com futebol. A fortuna dele já vem aí da parte de Mercúrio. Outros enriquecem com sexo, com pornografia, com isso ou aquilo. A sorte dele vem de Marte. Outros enricam com alguma coisa ligada ao mar. A riqueza dele vem, pode vir de Júpiter, que é o regente tradicional de peixes e tal, mas em geral vem de Netuno. Eu conheço pessoas que têm Netuno na casa 2 que é muito rico, ganha muito dinheiro. Tenho clientes que têm Netuno muito bem posicionado, muito mais proeminente no mapa do que Júpiter, e são pessoas que ganham muito dinheiro com publicidade, trabalha com televisão, trabalha com imagem, o que tem a ver com Netuno, que eu acho uma outra grande besteira de astrólogos que se diz tradicionais e que não usam Netuno, Urano e Plutão. Eles funcionam muito bem, são testados, muito mais testados do que a astrologia antiga, que não tinha componentes. Hoje em dia tem troca de informação em tempo real, tem fóruns, tem troca de informação aí de institutos de pesquisa de astrologia que já testaram Plutão, Netuno, Urano, Quirón e todos esses outros que os astrólogos tradicionais não querem usar. Um erro total. E já testaram muito mais. Ah, mas não teve tempo. Ninguém tinha tempo. Os astrólogos antigamente, eles não tinham, a informação demorava para chegar até eles. O astrólogo babilônico, ele não sabia o que estava acontecendo a 300 léguas de distância. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada aqui que ele vinha saber. Ele morria sem saber os efeitos de Plutão naquele lugar. Então, isso é papo furado. Mas para concluir o vídeo, que já está um pouco longo, né? As pessoas não têm paciência, as pessoas querem informação, mas não querem assistir 10 segundos. Tem vídeo que as pessoas assistem 10 segundos e mudam do vídeo, né? Hoje em dia parece que todo mundo tem alguma síndrome aí da impaciência que não quer assistir. Eles querem, agora na época do chat GPT, eles querem que as inteligências artificiais dêem as respostas ali reduzidas para eles, mas isso não vai adiantar. Você tem que estudar, estudar, estudar. Não adianta, o chat GPT não vai colocar na sua cabeça para você compreender uma coisa complexa como é a astrologia, como é qualquer vertente filosófica aí, seja cabala, seja Ifá, você tem que estudar. Não fique pensando que no chat GPT você vai pular as etapas e vai se tornar um mestre pegando coisas resumidas, não. Então, Júpiter nem sempre ele é um grande benéfico. Mas como eu comecei citando a entrada dele em Júpiter, é onde ele se exalta, ele pode favorecer muita gente que tenha ele bem posicionado no mapa. E as pessoas na internet costumam dizer: ah, Vênus entrou em Júpiter, beleza, alegria, vai trazer felicidade, riqueza na parte do seu mapa. Nem sempre. Depende como ele entrou, né? A entrada dele, se ele entrou bem com a Lua, que é o dispositor, se não está em quadratura, se ela não é minguante, se ela não é crescente. Nessa entrada, por exemplo, ele entrou pertinho do Sol, um pouco à frente do Sol, e ele entrou aí em quadratura com Netuno, com Saturno. Então, não é uma boa entrada, e não quer dizer que todos os cancerianos, alguns vão ter alguns benefícios trazidos por ele, se tiver Júpiter bem posicionado no mapa. Se não tiver, como eu disse, vai trazer problemas jurídicos, problemas de obesidade, algum problema de diabetes, algum problema. Ele faz crescer as coisas, mas nem sempre faz crescer as coisas positivas. Nem sempre ele vai trazer dinheiro, aumento de dinheiro, acúmulo de riqueza. Ele pode trazer acúmulo de dívida, se ele for mal configurado com o regente do seu ascendente. E aí tem todas aquelas configurações da astrologia védica, se ele é um atmacarca, um patricarca, um matricarca, enfim, tem todas aquelas definições pela posição dele. Qual o nakshatra que ele rege, se você acompanha a astrologia védica. Qual o decanato que ele rege, as casas que ele rege, a relação dele com os nodos, a relação dele com a roda da fortuna. É uma série de coisas que você tem que avaliar. Não é só porque ele entrou em Júpiter exaltado, ele pode exaltar coisas ruins. Nem sempre coisas boas são exaltadas, não.
com a entrada de um planeta num signo. Não basta só ele entrar no signo, tem que ver a forma como ele entrou, o que ele representa, o que ele está trazendo para o seu mapa pessoal. A profecção, qual firdária que você está vivendo, quais os dashas que você está vivendo, astrologia védica, ou qualquer tipo de astrologia que você use, tem ciclos, tem os ciclos planetários, o trânsito dele, como ele está progredido, como ele está na revolução solar. Então, onde você está vivendo, né? Talvez você está num país, mas era melhor você estar vivendo em outro, você mudar para outro. Então, tudo isso tem que ser observado, não é essa coisa simplista dos horóscopos, que as astrólogas dizem, um momento maravilhoso, Júpiter entrou em câncer. Não, não é só porque ele entrou em câncer que ele vai trazer benefícios. Ele representa justiça, mas pode ser uma justiça que veio lhe punir. Eu me lembro que eu fiz um artigo sobre o Sérgio Moro, que ele estava passando por um retorno de Júpiter. E eu dizia que aquilo ia pegar ele. Foi quando ele caiu na Vaza Jato e caiu do sistema judiciário e foi para a política. Depois caiu de novo, brincou com o Bolsonaro, deu a volta por cima, que ele tem um mapa muito forte e a direita é muito forte no Brasil, mas ele teve reverses, teve julgamentos aí de Júpiter, passou por esses julgamentos. Então, tem que ver se Júpiter não está trazendo um julgamento para você. E não só bênçãos, ele não só traz bênçãos, não, ele traz cobrança também, porque ele é um planeta de justiça, tanto humana como cósmica. Então, tem que ver o que ele representa no seu mapa.